Olá, descentralizados, pessoas do mundo cripto em geral. Hoje vamos falar sobre DeFi. Ou melhor, vamos falar sobre como conseguir um rendimento extra com DeFi. Porque várias pessoas me têm perguntado como é que conseguem rentabilizar os seus tokens ou as suas stables. Então eu fiz uma seleção de alguns protocolos que eu acho que são interessantes, que têm os APYs até consideráveis e que são minimamente seguros. Quer dizer que se algum desses protocolos vos chamar a atenção, vocês devem fazer sempre a vossa própria pesquisa, porque tudo em DeFi ainda tem bastante risco. O primeiro que eu quero falar é um bastante conhecido, chama-se GTrade, Gaze Network, e ele aqui tem um vault. Vocês nesta plataforma conseguem fazer trade, porque ela é uma plataforma de futuros perpétuos, mas também conseguem ganhar earn, e depois vem aqui a vault e aparece-vos aqui o GDAI cofre, ou vault. E ele neste momento está a pagar um APY de 11%, mais ou menos. Este valor é calculado a cada 7 dias e agora neste momento são cerca de 11%. Como é que isto funciona? Os traders que fazem trade nesta plataforma precisam de depositar colateral e eles depositam DAI como colateral. E depois o cofre tem um rácio, que é este 103%. Quando os traders perdem muito, o rácio aumenta. Porquê? Porque o DAI que eles puseram como colateral vem para o cofre, aqui para o cofre do GDAI. Quando os traders ganham muito, o rácio aqui do colateral tende a diminuir. Porquê? Porque o vault tem que lhes pagar as recompensas pelo trade que eles ganharam. E como é que funciona? Se o rácio estiver acima de 130%, o protocolo compra token GNS e queima-os. Se o rácio estiver abaixo de 100%, o protocolo vende token GNS para comprar DAI para aumentar este rácio. Esta foi a forma, depois da queda da FTX, esta foi a forma que eles arranjaram este mecanismo de segurança para este cofre ter sempre um rácio positivo. E assim aqui conseguir manter a segurança dos depositantes aqui do Vault. Por isso é que eu acho que este projeto tem um mínimo de segurança, porque eles conseguiram, com este mecanismo de rácio, venda e compra de tokens GNS, manter a estabilidade. E depois um APY, podem dizer, não é um APY muito alto. Não é verdade, não é um APY muito alto. Mas vocês depositam DAI, que é uma moeda estável, e ganham DAI. Se nós comparar hoje com uma conta poupança, tu depositas euros e ganhas 0,1% de juros, nem isso. Por isso, aqui é uma solução que, pronto, não parece muito alto o valor, mas é para nós, aqui pelo menos na Europa, ou aqui em Portugal, é uma taxa de juro já bastante agradável e bastante elevada. E depois este mecanismo de rácio do Vault também é um mecanismo de segurança, o que nos dá ainda mais confiança no protocolo. Se vocês depois quiserem analisar as métricas na vossa pesquisa, como eu disse no início, devem fazer sempre a vossa pesquisa se tiverem interesse em usar os protocolos. Tem aqui este dashboard que vocês têm aqui como é que está o PNL dos traders, quanto eles ganham, quanto eles perdem, e depois tem aqui também como é que tem sido o colateral, o rácio do colateral ao longo do tempo do Vault de GDAI. Como vocês podem ver, ele já foi de 112%, 110%. Hoje em dia o rácio está mais baixo, está a cerca de... Aqui tem 107%, mas na plataforma ele mostra-nos que está em 103%. O que mostra que se calhar os traders têm ganho mais do que aquilo que perdem. Mas ainda assim é saudável, e se ficar abaixo de 100%, o protocolo vende token GNS e compra DAI para manter o rácio equilibrado. Aqui do GDAI é tudo. Só dizer que eu já falei bastante sobre a Gaze Network no Substack da Cripto no Feminino. Se vocês tiverem interesse em assuntos relacionados com DeFi, com NFTs,
podem subscrever aqui a newsletter da Cripto no Feminino e recebem bastante informação todas as semanas sobre protocolos DeFi, sobre projetos NFTs e outras coisas interessantes que eu esteja a ver que se estão a passar no mundo de cripto. Passando ao próximo, vamos passar para a Bifi Finance. A Bifi Finance é um agregador de rendimentos. Eu aqui só quero dizer e só quero salientar que tem stables, vocês podem ver blue chips e os vaults da próprio protocolo da Bifi Finance. Eu aqui recomendo vocês verem os rendimentos que existem em stables, mas claro, como eu digo, cada um tem um nível de risco diferente. Quem tiver um nível de risco mais elevado pode explorar aqui as próprias blue chips, ou podem vir aqui ao vaults da própria Bifi Finance, que às vezes têm os APRs mais interessantes. Eu hoje vou falar de stables. Vocês stables, o que eu recomendo é procurarem aqui no TVL, colocarem pelo maior TVL. Normalmente, quando é o maior TVL, é o que tem mais liquidez, também é o que paga os menores rendimentos. Mas quem quiser algo mais seguro, convém utilizar protocolos com um TVL já elevado. Quem quiser arriscar um bocadinho mais, pode usar protocolos com um TVL mais baixo. Vocês podem ver, que temos aqui um LP da Stargate em USDT que está a pagar 6%, cerca de 7% ao ano. E depois temos aqui, por exemplo, esta pool na Convex Finance, que é uma cesta de stables, que já está a pagar um APR de 51%. Depois isto vai do risco de cada um. Outra coisa importante que eu quero mostrar aqui é que aqui mostra o histórico de APYs e de APRs. Qual foi a média, mais ou menos, do cofre, neste caso é um cofre, a sua performance ao longo do tempo. Este parece que só tem uma semana. Vamos mudar aqui para este. Podemos ver a performance ao longo de um ano e, como vocês podem ver, teve aqui alguns picos, mas tem-se mantido constante ao longo do tempo. Isto também é importante, que é para ver se não varia muito, porque um vault que varia muito também não é muito interessante. Por exemplo, temos aqui este na QuickSwap. É a mesma coisa, também tem alguns picos e depois mantém-se sempre mais ou menos na média constante. Aqui da Bifi Finance era isto que eu queria mostrar. Aqui tem muito material para quem quer rentabilizar stables, blue chips. Tem muito que pesquisar e depois eles também têm aqui o nível de segurança de cada cofre e de cada LP que mostram. O USDT LP é o mais seguro para eles e depois vocês podem ver, por exemplo, tem aqui um Tor da USDC, não faço ideia o que é o Tor, na Phantom e já eles consideram que já é mais arriscado. Para o nível da APY que está a pagar, se calhar este não vale mesmo a pena usar. Antes de terminar aqui o Bifi Finance, só dizer outra coisa. Por exemplo, vou dar este como exemplo. No Velódromo, este VLP está a pagar 65% de APY. Só que no Velódromo as recompensas, os rewards são pagos em tokens Velo, que é o token nativo do Velódromo. Se calhar não é muito interessante, além do APY ser até elevado, não é muito interessante porque está a pagar em tokens inflacionários da própria DEX. Depois isto também vocês têm que ver e adaptar a vossa estratégia se vos interessa receber tokens daquele protocolo ou se estão até querem receber um APY mais baixo e receber um rendimento real, por exemplo, receber Ethereum, receber na própria stable, etc. É preciso terem atenção a todos esses aspectos. Mas o Bifi Finance acho que é uma plataforma, como é um agregador, conseguem ter uma ideia muito boa dos APYs que estão a pagar nas diferentes vaults, nos diferentes pools aqui em stable. Passando aqui para a nossa querida GMX, que eu gosto bastante e que já falo há bastante tempo sobre este projeto. Eu aqui vou falar hoje sobre o GLP.
O GLP é o token de provedor de liquidez, tal como falámos no GDAI, que é o token de provedor de liquidez da Gains Network. O GLP é o token de provedor de liquidez da GMX. O GLP basicamente é um cesto de ativos, são estes ativos, o Ethereum, Bitcoin, Chainlink, Uniswap e depois as stables. Ele é composto por este cesto de ativos. Nós até podemos dizer que é um cesto de ativos bom. Temos aqui os dois maiores protocolos do mercado e depois a maior parte é composto por stables, moedas estáveis. Quem quiser comprar o GLP pode fazer com todos estes ativos, pode trocar Ethereum, BTC, Link por GLP. E o melhor é que ele está a pagar atualmente cerca de 23% em Ethereum. Ou seja, aqui não existe emissão de tokens, ele paga-te num token dos melhores do mercado, que é em Ethereum, paga-te um rendimento real. Depositas, compras GLP e recebes um APR extremamente elevado, até no meu ponto de vista, em Ethereum. Para mim, de todos que eu já falei até agora, este é o que me agrada mais, porque tem um histórico muito bom, muita segurança, já passou por muitas adversidades no mercado e o protocolo continua aqui firme e forte e com um APR extremamente apetitoso. E por fim, vamos falar sobre a Camelot. A Camelot é uma DEX nativa da Arbitrum. Ela foi lançada há poucos meses. Aliás, foi de um dos projetos que eu falei na newsletter da Cripto no Feminino. E eles ainda não tinham lançado o token, iam fazer a sua venda pública. E foi de uns projetos que eu referi que achava que eles tinham muito potencial, porque eram nativos daqui da Arbitrum e porque não eram fork de nenhuma outra exchange, de nenhuma outra DEX, era um projeto criado de raiz. E o facto é que este projeto se saiu muito bem. Eles fizeram a venda do token aqui na própria plataforma, o token valorizou imenso e eles têm estado com umas performances muito boas em termos de TVL e etc. Aqui na Camelot, como vocês podem ver, podem fazer swap normal, mas hoje o que nos interessa é o Yearn, que é o que para ganhar. Nós podemos vir aqui pools. A plataforma está um bocadinho lenta. Ou a minha internet é que está um bocadinho lenta. Mas aqui nas pools, como vocês podem ver, eles têm aqui já as pools normais. Este é o token deles, Grail USDC, Ethereum USDC, Trove Ethereum, Arb. Tem várias pools de muitos dos tokens que existem atualmente no ecossistema da Arbitrum. É assim, os APRs já estiveram mais elevados, atualmente não são muito elevados. A questão é que quanto maior a liquidez, menor são os APRs. Mas tem aqui alguns APRs interessantes em Ethereum USDC, quem tiver interesse. Agora sim, abriu. Está a pagar, afinal estava errado, está a pagar 11,75% ao ano e depois mais as FIIs 8,18%. Eu acho que até um APR que é interessante, quem tiver interesse. Depois também tem aqui o Arb Ethereum que está a pagar 28% ao ano, mas no final dá 61,21%. É só explorar a plataforma, é uma das plataformas que eu recomendo. Eu peço desculpa se só dei até agora, tirando a Bifi Finance, só falei de plataformas que estão na Arbitrum. Mas neste momento o que eu vejo mais seguro e com os rendimentos mais interessantes é exatamente no ecossistema da Arbitrum. Mas na Bifi Finance vocês encontram de diferentes ecossistemas. Tanto a Gains Network como a GMX e agora a Camelot são tudo no ecossistema da Arbitrum.
E depois eles já lançaram a V3. A V3 é como a Uniswap, vocês podem fazer o range, quanto mais apertado, mais taxas ganham, quanto mais alargado, menos taxas, mas mais seguro. O que eu recomendo, explorarem a plataforma e verem se tem alguma coisa que vos interessa, alguma pool que vos interessa. O vídeo de hoje era exatamente para mostrar estas alternativas que existem, que para mim fazem muito sentido serem usadas, exatamente por causa do seu nível de segurança e porque têm os rendimentos que eu acho extremamente interessantes hoje em dia em DeFi. Se vocês tiverem alguma sugestão de outra plataforma, que existem variadíssimas plataformas, mas uma que vocês gostem e que achem que é segura e que tem um APR ou um APY agradável, por favor, deixem nos comentários para partilhar com mais pessoas. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like. Se não gostarem, deixem o vosso dislike. E até a um próximo vídeo.